E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Foi com a contundência que lhe é característica que Neto, ex-jogador e apresentador, rompeu o silêncio e subiu o tom ao comentar o início de trabalho de Renato Gaúcho à frente do Fluminense. Em meio a uma maré de expectativas da torcida tricolor, a atuação inicial do técnico tem sido alvo de debates intensos, e as palavras de Neto incendiaram ainda mais os bastidores do futebol carioca. Durante seu programa, com olhar fixo na câmera e voz carregada de crítica, Neto não economizou: o Renato precisa parar de viver do passado. O Fluminense não é palco para vaidade de treinador. É um clube que exige resultado. A declaração caiu como uma bomba entre os torcedores, muitos dos quais já demonstravam inquietação com os primeiros jogos do comandante. Renato Gaúcho, conhecido por sua confiança e histórico de conquistas, assumiu o Fluminense em um momento decisivo da temporada. No entanto, suas escolhas táticas nas partidas iniciais geraram estranheza. Escalações conservadoras, pouca variação ofensiva e insistência em atletas contestados fizeram com que parte da torcida perdesse a paciência, e Neto deu voz a esse sentimento. É inadmissível um time como o Fluminense recuar com medo no Maracanã. Cadê o ímpeto? Cadê o toque refinado do meio de campo? Isso aí não é o Fluminense que a gente conhece, bradou o comentarista, inflamado. O discurso logo viralizou nas redes sociais, colocando mais pressão sobre Renato e sua comissão técnica. A crítica mais pesada, no entanto, veio quando Neto comparou o início de Renato com técnicos estrangeiros que passaram por situações semelhantes. Se fosse um estrangeiro errando assim, já tinham pedido a cabeça. Mas como é o Renato, tem gente que ainda passa pano. Futebol precisa de resultado, não de história bonita. Dentro do clube, a repercussão das críticas causou desconforto. Embora nenhum dirigente tenha se pronunciado oficialmente, fontes de bastidor indicam que as declarações de Neto foram levadas muito a sério por membros da alta cúpula tricolor, que começam a considerar alternativas caso o rendimento não melhore. Enquanto isso, Renato Gaúcho manteve a postura serena diante das câmeras. Em entrevista coletiva, limitou-se a dizer que críticas fazem parte do jogo e que está trabalhando para fazer o Fluminense jogar bonito e competitivo. Mas, nos bastidores, a pressão é sentida, e os próximos jogos se tornaram decisivos. O ambiente nos treinos também reflete o momento de tensão. Relatos apontam que Renato tem sido mais enérgico com os jogadores e cobrado postura mais agressiva em campo. A comissão técnica tenta blindar o elenco, mas a cobrança da torcida, agora reforçada por figuras como Neto, tornou-se impossível de ignorar. Entre os torcedores, a opinião está dividida. Muitos defendem que Renato merece mais tempo e que os primeiros jogos não refletem o que o técnico pode construir ao longo da temporada. Outros, no entanto, ecoam as palavras de Neto e exigem mudanças imediatas para evitar que o Fluminense se afunde ainda mais. Jornalistas esportivos também começaram a se posicionar. Alguns apontam que Neto pegou pesado demais, enquanto outros concordam com a crítica e lembram que, no futebol brasileiro, não há margem para errar por muito tempo, ainda mais em um clube com a grandeza do Fluminense. As redes sociais viraram campo de batalha. Hashtags como #ForaRenato e #Confio no Renato dominaram os trending topics, com torcedores travando discussões acaloradas sobre os rumos do clube. Em meio à tempestade, o Fluminense tenta se reorganizar e buscar equilíbrio. A figura de Renato, sempre polarizadora, agora se vê no centro de uma tempestade midiática. Suas próximas decisões serão decisivas não apenas para sua permanência no cargo, mas também para a imagem que deixará de seu trabalho no clube carioca. Para muitos, o confronto seguinte será o verdadeiro teste de fogo. Uma vitória convincente pode acalmar os ânimos. Mas qualquer tropeço será visto como prova de que Neto tinha razão. O técnico sabe disso, e parece disposto a responder da única forma possível, com bola na rede. Enquanto o vestiário tricolor tenta manter o foco, os bastidores seguem efervescentes. O Fluminense, que sonha alto nesta temporada, se vê num momento delicado,
e o peso das críticas de uma figura influente como Neto pode ser o estupim de uma grande reviravolta. No futebol, o tempo é sempre o juiz mais cruel. E Renato Gaúcho, agora sob os olhos atentos da crítica e da torcida, sabe que cada minuto conta. O relógio corre, e o Fluminense exige mais do que promessas. Exige atitude, entrega e, acima de tudo, resultado. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! O desabafo de Neto parece ter atingido diretamente o orgulho de Renato Gaúcho. Pessoas próximas ao treinador revelaram que ele assistiu à crítica ao lado da comissão técnica e ficou visivelmente incomodado. Ainda que tenha preferido o silêncio publicamente, nos bastidores a sensação é de que ele prepara uma resposta dentro de campo, como sempre gostou de fazer, através do futebol. Alguns ex-jogadores que trabalharam com Renato saíram em sua defesa, argumentando que o técnico precisa de tempo para implementar sua filosofia e adaptar o elenco às suas ideias. No entanto, o contraponto imediato veio de analistas que lembraram: o elenco atual do Fluminense é praticamente o mesmo do ano passado, e esperava-se uma continuidade com ajustes pontuais, não uma desconstrução do estilo de jogo. Além disso, há quem critique a postura de Renato nas entrevistas. Com seu jeito irreverente e por vezes desafiador, ele parece minimizar os problemas, o que desagrada a parte da torcida. A falta de autocrítica após os tropeços recentes tem sido apontada como um erro grave, principalmente em um clube onde a pressão por títulos é constante. Outro ponto levantado por Neto, e que ganhou força nas mesas redondas, foi a questão do preparo físico da equipe. O time morre no segundo tempo, disse o comentarista. E de fato, os dados de desempenho mostram uma queda acentuada na intensidade da equipe após os 60 minutos de jogo. Esse problema reacende discussões sobre a preparação adotada pela comissão. Nos corredores das Laranjeiras, o clima é de alerta. Mesmo os mais otimistas passaram a admitir que Renato terá de apresentar resultados muito em breve. O respaldo inicial da diretoria, que apostava na experiência do treinador, começa a ser colocado à prova diante da pressão externa e da divisão interna. Enquanto isso, os adversários acompanham de camarote. A instabilidade no Fluminense pode ser uma oportunidade para outros clubes se distanciarem na tabela. Os próximos clássicos ganham ainda mais importância, pois além dos pontos, podem significar a sobrevivência de Renato no cargo. É impossível ignorar o simbolismo de Neto, um dos comentaristas mais populares do país, ter escolhido esse momento para ser tão incisivo. Ele não apenas criticou a parte tática, mas colocou em xeque o estilo de liderança de Renato, insinuando que o treinador pode ter perdido toque com o grupo. Torcedores mais antigos se lembram de outras passagens de Renato pelo Fluminense e fazem comparações inevitáveis. Em outras épocas, a empatia com o elenco e o carisma com a torcida compensavam eventuais tropeços. Hoje, com o futebol mais exigente e resultados cada vez mais imediatistas, essa margem de paciência desapareceu. As próximas semanas serão cruciais. Não se trata apenas de vencer, mas de convencer. Renato precisará encontrar rapidamente um padrão de jogo eficiente, recuperar peças importantes do elenco e mostrar que ainda tem a capacidade de transformar pressão em motivação, como tantas vezes fez em sua carreira. A relação entre técnico e torcida passa por um momento delicado. E a crítica de Neto, longe de ser apenas um desabafo isolado, escancarou uma ferida que já existia. Resta saber se Renato Gaúcho será capaz de cicatrizá-la com vitórias ou se o Fluminense terá que, mais uma vez, olhar para o mercado em busca de um novo rumo. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.